Amém. Amém. Tá calor aí? Aqui tá quente. Tô suando. A presença de Deus está neste lugar, amém? Aleluias. Ontem nós estávamos também em Birigui. E que tremendo que foi, sobrenatural. Junto com a Igreja Fogo de Birigui, passamos um momento ali com eles. E ali tivemos um momento de adoração, de palavra muito bom. Isso que nós buscamos. E hoje aqui não foi diferente. A presença dele veio. Amém? Amém. Queridos, hoje o Senhor nos convida a refletir sobre algo muito precioso. Algo tão valioso que nenhuma riqueza neste mundo pode se comparar. Jesus nos fala de um homem que encontrou um tesouro e, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha para possuí-lo. E fala também de um comerciante que descobriu uma pérola tão rara que abriu mão de todas as outras para ficar com ela. E essas parábolas nos revelam uma verdade profunda nelas. E ao mesmo tempo desafiadora. O reino de Deus tem um valor infinito, mas tem um preço. E esse preço não é pago com dinheiro, mas é pago com entrega, com fé e principalmente com prioridade a Ele. Hoje Deus quer nos perguntar: quanto vale para você o reino de Deus? Quanto que vale? O que você está disposto a deixar para segui-lo completamente? Vamos mergulhar juntos nessas palavras e permitir que o Espírito Santo nos mostre o valor eterno daquilo que talvez este mundo até trate como sem valor. O reino está à nossa frente, mas ele exige tudo de nós. Meus irmãos, é impossível haver salvação se a pessoa não receber a palavra. Como as pessoas vão crer se não ouvirem? Como elas vão ouvir se não for enviado alguém para compartilhar com elas essa palavra? Por isso Jesus começou a falar sobre o reino de Deus, mostrando para as pessoas que o reino de Deus vem e nos é dado pela palavra dele. Mas você pode me perguntar: mas como que esse reino opera? Jesus nos mostra que esse reino que começa pequeno, crescendo e tomando forma e conta de tudo, e tomando conta de tudo, ou como um fermento que cresce toda a massa. E essa palavra, ela cresce, e essa palavra toma conta e transforma a sociedade. E Jesus, portanto, conclui com as parábolas de Mateus 13, respondendo à pergunta. Tudo bem, o reino vem pela palavra e ele opera transformando o mundo. E aí, como que eu posso receber esse reino? Como que eu posso receber esse reino? Como ele é adquirido? Como que eu posso ter ele? Como que eu posso dar passos em direção a ele? E aqui nós encontramos na mensagem de hoje, porque aqui nessas próximas parábolas, Jesus vai responder a essa pergunta do custo ao reino dos céus. Qual que é o preço? Qual é o custo do reino dos céus? Eu sei que neste momento você pode estar se lembrando, mas e a Páscoa? E recordando-se de que o preço foi pago por Jesus, o sangue que Jesus que derramou na cruz do Calvário é totalmente suficiente para a nossa salvação. A dívida que era contra nós, essa dívida foi inteiramente removida na cruz. E os principados e potestades foram expostos à vergonha e ao desprezo. Porque Jesus ali na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus. Nós temos essa certeza, mas precisamos nos perguntar: e aí, temos nós alguma responsabilidade?
Será que porque Jesus morreu pelos meus pecados, então por causa disso eu posso viver de qualquer jeito? Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver de uma forma irresponsável? Eu posso manter a minha vida que eu vivia antes? Algumas pessoas dizem que sim, e essa é uma heresia nova, mas que na verdade é antiga e que hoje recebeu o nome de hipergraça. E que diz que nós podemos viver de qualquer jeito, e a explicação é essa: se Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, esses pecados não existem mais. Então eles dizem, a nossa salvação é independente do modo como vivemos, e isso é mentira. Isso é mentira. E Jesus vai responder essa mentira contando essas duas parábolas, para nos falar sobre o preço. Qual que é o preço do reino de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, é importante nós entendermos essa parábola dentro do contexto de Jesus. Ainda que Deus seja o doador do presente, nós somos nós que estendemos as mãos. Precisamos fazer isso. Ainda que Deus seja aquele que abre as portas da prisão, somos nós que precisamos caminhar para fora da cela. E é exatamente essa pergunta que Jesus responde aqui. Nós precisamos caminhar para fora da cela. Leia comigo Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que ele tinha e a comprou. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra encontre, ó Pai, destino, encontre corações, ó Pai. Que ela encontre, ó Pai, os corações que precisam, ó Pai, dessa direção, que precisam, Pai, desse direcionamento, desse posicionamento. Fala aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo e tem liberdade nessa casa. Aqui é tu que opera nos corações, e nós declaramos que tu és o Senhor deste lugar. Aleluia. Aleluia. Fechou aqui. Amém. Aqui nesse texto, nós temos duas parábolas. E elas têm apenas umas poucas diferenças entre elas. E elas são iguais, e elas tratam do mesmo assunto. Mas elas apresentam algumas particularidades, e a primeira delas é que elas são diferentes em relação às pessoas. Na primeira parábola, Jesus fala que o reino dos céus é um tesouro escondido no campo, e certo homem, tendo encontrado, preste atenção, tendo encontrado, escondeu de novo. Esse homem, ele não era o dono daquela terra, ele não era o dono daquele campo, e esse homem não era o proprietário. E esse homem estava trabalhando naquele lugar, e de repente ele encontrou um tesouro. De repente, por acaso. E ele escondeu de novo e foi para a cidade para resolver a situação daquele campo. Porque o campo não era dele. E ele não estava trabalhando no campo em busca daquele tesouro. Ele não estava ali procurando aquilo. Ele nem sabia que aquele tesouro estava ali. Ele era um trabalhador da terra. Ele estava cultivando a terra. Já na segunda parábola, nós vemos que Jesus nos fala de um trabalhador do campo. É outra pessoa. É um comerciante, é um negociante, que procura pérolas preciosas. Ele já estava à procura. Aqui nós já temos uma pessoa que é rica, uma pessoa que viaja o mundo, uma pessoa que
que está à procura de pérolas, e de repente ele encontra uma pérola de um valor altíssimo. E ele diz: é esta que eu queria encontrar. Portanto, Jesus trabalha mostrando que essas duas pessoas, seja o trabalhador do campo, uma pessoa pobre, uma pessoa muito rica, um negociante, um viajante. E essas duas pessoas tiveram um encontro com o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus não é exclusividade de um grupo específico, não. O Senhor Jesus veio para alcançar aqueles que são trabalhadores, aqueles que são pobres, aqueles que não têm muitos recursos, mas veio também para alcançar aqueles que são ricos, aqueles que têm muitos bens, aqueles que têm muitos conhecimentos, aqueles que não são incultos. Ele veio para todos. Jesus veio para alcançar todo o grupo de pessoas, e não existe uma pessoa que esteja fora do radar de Jesus. Não tem. Eu sei que às vezes nós olhamos para nós e nós pensamos: por que Deus não fala comigo? Será que eu estou fora? Será que Deus não me enxerga? Não. Jesus veio para alcançar todos. E por essa razão Jesus conta essas duas parábolas, para que fique bem claro isso. E se você é uma pessoa de muito posse, e se você é uma pessoa de poucas posses, não pense você que você não precisa do reino, porque você precisa. Não é o que você tem, não é o que você não tem. Às vezes as pessoas têm tanta coisa e acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa do reino, mas precisa. Mas existe um outro detalhe curioso nessa parábola. Jesus nos mostra que esse trabalhador no campo, ele praticamente tropeçou naquele tesouro. Ele não estava procurando o tesouro. Na verdade, parece que o tesouro encontrou ele. E de repente o tesouro estava ali, na frente dele, dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou à tua procura, me acha. Já na segunda parábola, aquele homem rico está procurando algo. Ele não está atrás de uma pérola, ele está atrás daquele valor, daquela pérola de maior valor. E assim nós percebemos aqui nessas duas parábolas que o reino de Deus é ao mesmo tempo algo que nos procura, como também algo que procuramos. E o reino de Deus está atrás de nós. Olhe para quem está do teu lado e diga: o reino de Deus está atrás de você. O reino de Deus está atrás de você. Como aquele tesouro no campo, dizendo: eis, estou aqui. Como é que algo que nós procuramos? Porque sabemos que precisamos de algo mais. Existe um anseio na nossa vida, porque sabemos: eu tenho essas pérolas, mas existe uma melhor. Existe uma maior, existe uma mais preciosa, existe uma mais grandiosa. São os dois lados de uma mesma moeda aqui. É como aquela brincadeira de esconde-esconde. Quando nós fazemos com nossos filhos pequenos, e muitas vezes nós escondemos, mas nós queremos que ele nos encontre. Nós ficamos ali à espreita para ele nos encontrar. É assim Jesus com a gente. É assim o reino aqui, como estava com aquele primeiro trabalhador, estava ali: me acha. Mas o ponto principal aqui dessa parábola não é tanto esse. É o reino que nos procura, ou somos nós que procuramos o reino. Mas o ponto principal aqui é o encontro. Essa é a ênfase de Jesus aqui, o encontro. Os dois encontraram algo que tinha valor. Eles encontraram um tesouro.
E esse homem encontrou a pérola. Portanto, a ênfase de Jesus é: eles encontraram aquilo que era valioso, encontraram aquilo que era precioso, encontraram aquilo que era maravilhoso. Eles encontraram. E essa é a ênfase de Jesus. Seja o rico, seja o pobre, seja o culto, eles encontraram. Nós que somos casados, ou aqueles que estão namorando, houve um momento em suas vidas que você encontrou a pessoa, e os olhares se cruzaram e ali houve um encontro, e depois desse encontro a nossa vida muda. A vida se torna outra, é algo que foi preenchido, sabe? O vazio, a tristeza, a angústia, o desespero, tudo isso aí foi deixado para trás, por causa deste encontro. E a nossa vida muda por causa desse encontro, e a vida nunca mais foi a mesma depois desse encontro. Irmãos, é impossível que a vida de uma pessoa permaneça do mesmo modo, do mesmo jeito, depois do encontro com o reino, com o rei do reino. Não é possível. A vida dessa pessoa muda, algo acontece dentro dela e ela percebe que o coração dela é preenchido, ela percebe que ela encontrou o significado, ela percebe que ela encontrou o futuro da vida dela, ela percebe que não existe absolutamente nada mais importante do que o reino dos céus. Oh, glória! Não há como a pessoa permanecer com a mesma vida, com a mesma história, do mesmo jeito. Não dá. Foi o que aconteceu aqui, quando eu fui ao meu primeiro encontro de igreja. Eu me lembro, faz muito tempo, se eu não me engano, foi em 96, olha só. E ali, acho que Salto Grande, né? Quando a gente voltava, a gente estava no ônibus, nós entramos pela cidade, e ali existia um mover no coração de todos que estavam, aquela chama quando a gente volta do encontro. E ali eu, dentro do ônibus, todos cantando, orando, e eu senti dentro de mim o reino de Deus está dentro de mim, o Senhor me alcançou. Ele me ama, Ele me ama. Tudo muda, e essas duas pessoas aqui nessas duas parábolas, quanto elas encontraram o reino, quando eles encontraram o tesouro, não foram mais as mesmas pessoas, eles foram mudados e tocados e entenderam: nós não podemos simplesmente deixar essa pérola aí e ir embora. Não posso simplesmente deixar este tesouro no campo e seguir a minha vida. Não tem jeito. Existe esse poder da atração do reino de Deus e nos muda por dentro. Sabe esse amor? A chama do primeiro amor, que mexe conosco, que nos leva a dar o passo seguinte e que tem a ver com o preço do reino dos céus. E o passo seguinte a ser dado é a renúncia. A palavra de Deus nos diz que tanto um quanto o outro, tanto o trabalhador no campo quanto aquele comerciante, eles venderam tudo. Eles não venderam parte, não venderam um terço, não, eles venderam tudo. Foi tudo. Eles simplesmente apagaram a vida deles do passado. Eles simplesmente apagaram o passado da vida deles, apagaram a história para trás, aquilo que eles tinham para trás, aquilo que eles tinham construído lá atrás. Eles simplesmente abriram mão, porque entenderam: isso é maravilhoso, isso é demais, eu não posso viver mais de outro jeito, eu não posso viver sem esse tesouro, eu não posso mais viver sem essa pérola, eu não posso mais viver sem esse reino, eu não posso mais viver sem o rei. Essa foi a certeza aqui dessas duas pessoas.
Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. É Jesus dizendo. O reino dos céus é assim. Quando a pessoa o encontra, ela não consegue viver sem ele, ela não abre mão. Aliás, ela abre mão de tudo por causa do reino. Quando eu me encontrei Catina, e eu tive esse encontro com ela, eu precisei abrir mão de algumas coisas. Assim como você também, quando você encontrou a sua amada, o seu amado, você teve que abrir mão. E ela também teve que abrir mão dos outros relacionamentos, de outras histórias. Eu não pude mais, e ela também não pôde mais ter olhos para as outras pessoas. É uma renúncia que se faz, por causa desse valor maior que é encontrado. Jesus nos faz saber que quem encontrou o reino não consegue simplesmente virar as costas e continuar com a mesma vida. Não dá. Não dá. Quando Jesus se encontrou com Pedro e André e os chamou, o que a Bíblia diz? Diz que eles deixaram as redes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, no encontro com Jesus, tinha acabado de viver a pesca maravilhosa que ele tinha tido. E quando Jesus o chamou dizendo: agora você vai ser o quê? Pescador de homens. Pedro deixou a rede, deixou o barco, deixou os peixes e foi com Jesus. Porque ele encontrou o maior bem, porque ele encontrou o Rei, porque ele encontrou Jesus. João e Tiago estavam no barco com o pai, na empresa com o pai, quando eles encontraram Jesus, e Jesus os chamou e deixaram o barco, deixaram a empresa e deixaram o pai e disseram: pai, não tem como fazer diferente. Encontramos o Rei, encontramos o reino, o preço. O encontro com o reino de Deus, essa experiência com o reino de Deus, ela nos muda, ela tem que nos mudar. Você tem que parar aquilo que você fazia, que não podia fazer, e não fazer mais. É o que Jesus nos faz saber. Esse encontro com Jesus nos muda e nos leva a tomar decisões, renúncias. Mateus deixa seu trabalho e foi seguir Jesus. Foi fácil? Tenho certeza que não. Paulo deixou a posição no Sinédrio para seguir Jesus. Tudo. Mas, meus irmãos, eu não seria honesto também com as Escrituras se eu dissesse que todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus deixaram suas posições e suas profissões. Não é verdade. Muitas pessoas tiveram encontro com Jesus, continuaram a viver nas suas casas, nas suas vidas e nas suas cidades. Você pode se lembrar do endemoniado do Gadareno, que Jesus libertou e ele disse: Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus disse assim: não, você volta para sua casa e compartilha com os seus tudo aquilo que o Senhor fez com você. A mulher samaritana, a mesma experiência, ela voltou para a sua cidade e contou para todos o quem ela tinha conhecido. Veja, um homem que me disse tudo aquilo que eu tinha vivido, e foi falando, e tenho feito, e aquilo foi esparramando. Ela não foi atrás de Jesus, mas ela foi transformada.
E essa transformação seguiu ela, aonde ela foi falando de Jesus, ela foi levando a palavra de Jesus, ela foi falando quem era Jesus, que ela tinha tido um encontro com Jesus, e que aquele Jesus mudou a vida dela, e que aquele Jesus foi atrás dela e abraçou ela. Glória a Deus. O Gardenano também foi transformado, porque a vida que eles viviam antes do encontro com Jesus, eles não viveram mais. Eles deixaram tudo para trás, eles viraram a página, eles começaram a viver uma outra história. Eles renunciaram os ídolos, eles deixaram a prostituição, eles deixaram para trás a mentira, a ganância, a cobiça, a vaidade, a luxúria, a boca suja, o egoísmo, o orgulho, a fofoca, a desobediência. Eles deixaram tudo para trás para viver a nova vida. Eles viraram a página. Não tem como uma pessoa ter um encontro com Jesus e continuar vivendo do mesmo modo, como se nada tivesse acontecido. E aqui nós vimos esse golpe de Jesus contra essa mensagem dessa hipergraça. A graça te alcançou e continua a viver da mesma maneira. É mentira. Porque essas pessoas tiveram um encontro com Jesus e elas abriram mão de tudo para viverem uma nova vida, aquela que Jesus as chamava para viver. Viver a vida que Jesus preparou para você. Jesus preparou para você o melhor. Então nós temos que largar tudo aquilo que nós fazíamos da nossa maneira, pelo nosso modo, e viver a vida que Jesus preparou para nós. Não tem como você segurar os dois mundos. Não tem como você segurar as duas realidades. Não tem como você andar em cima do muro. Não tem como, não existe isso no reino de Deus. Não tem como você ter o tesouro escondido no campo e mais tudo que você tinha antes de encontrar o tesouro. Não tem como. Não tem como você ter a pérola de grande valor mantendo as outras. Ou é um, ou é outra. E isso é um custo, isso é o preço. Nós não podemos, e eu vou dar um exemplo, talvez de uma pessoa que vá para uma igreja, levanta sua mão, recebe Jesus, e ela começa um processo em sua vida, passando um tempo, um discipulado, e quando perguntado para ela, e aí como é que está em sua casa, ela responde, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. E como que está com seus pais? Lindo. Tudo lindo. E essa pessoa é uma pessoa jovem. E na escola, como é que você está? Está tudo indo muito bem. E com seus amigos, maravilhoso. E a sua vida sexual, como é que está? Muito ativa. Não. Não pode. Ele é um jovem solteiro, e o solteiro precisa se guardar para o casamento. E o casado precisa o quê? Manter a fidelidade no casamento. Isso é princípio. Isso é o preço. Esse é o deixar tudo por causa do reino. Mas o reino não tem a ver só com renúncia. O reino tem a ver também com conquista. Tem a ver com ganho, tem a ver com aquisição. E o texto nos diz que eles venderam tudo e compraram o campo. Os negociantes venderam tudo e comprou o quê? A pérola de grande valor. E essa renúncia e esse abrir mão significa abrir mão de algo menor para algo maior. Oh, glória! Significa abrir mão de uma história para viver uma nova história, para adquirir um tesouro, uma pérola de grande valor, para você viver e desfrutar, e para viver essa nova realidade da sua vida, para viver esse novo tempo. Não basta estender as mãos
e receber o presente, você precisa abrir o presente, desfrutar do presente que você recebeu. Não é simplesmente ver a porta da prisão aberta, que ela está aberta, mas é sair, é passar por essa porta da prisão, é avançar por essa porta da prisão. Jesus abriu a porta, mas muitas pessoas não dão esse passo, não avançam. Olham, vejam que a prisão, que a porta está aberta, mas não saem da prisão. Mas é sair, é passar por esta porta, avançar por essa porta e começar a viver a liberdade que Jesus conquistou para você, e entender o propósito de Deus para a sua vida. Mas quantas pessoas saem da prisão e permanecem prisioneiras, talvez dentro delas? Ou também quantas pessoas veem a porta da prisão aberta, mas não avançam, não saem do lugar, não querem sair dela, pois muitos têm medo da responsabilidade de crescer, ou de sair da zona de conforto. É necessário viver essa nova vida, é necessário viver essa nova história que Jesus conquistou para mim e que Jesus conquistou para você. Viver o reino de Deus, e o reino de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 14, vamos ler junto, Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluias. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, glória a Deus! Ele nos libertou do poder das trevas. Aleluias! Ele nos libertou dos poderes das trevas. A cela está aberta, a porta está aberta. Agora, por que você ainda não saiu dela? Por que você ainda está na prisão? Por que você ainda não passou pela porta? Por que você ainda não avançou? O reino de Deus não é palavra, mas é poder. Meus irmãos, esses homens deixaram tudo o que tiveram, porque tiveram um encontro com Jesus. Começaram a viver uma nova história por causa desse encontro com Jesus. E ali no livro de Atos podemos ver algumas dessas pessoas. Pedro deixou as redes, largou os peixes. E esse Pedro foi o homem que abriu a boca, e ali no Pentecoste começou a anunciar o que Jesus havia feito. Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Garganta está seca. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3: e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! E ali naquela manhã, naquela tarde, naquele dia,
Milhares de pessoas se converteram, porque o poder de Deus veio sobre aquele lugar. E esse Pedro foi o homem que Deus usou para alcançar, para andar sobre as ruas de Jerusalém. E aí, olha que o poder maravilhoso. Eles se deixaram ser usados. Eles largaram tudo e foram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que a sombra dele curava as pessoas. Aleluias. Atos capítulo 5, vamos ler também. Versículo 15 diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Versículo 16 diz: afluíam também multidões da cidade próxima a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluias. O reino de Deus não é palavras, é poder. Eles começaram a viver isso. Eles abriram mão daquela antiga história para viver essa nova história na vida deles, o novo tempo, a glória do Senhor. Eles começaram a viver essa vida, a vida que Jesus preparou para eles, a vida que Deus preparou para ele, a vida que Deus preparou para você. É o reino, é o que Deus nos chama, a mim e a você, para vivermos tudo isso. Não é vivermos uma vida medíocre, não é vivermos uma vida onde eu acordo pela manhã, eu vou trabalhar, que chega no final da tarde em casa, vou jantar, tomo um banho, vou dormir, vou pegar o dinheiro, vou colocar no banco e fazer isso no dia seguinte e no dia seguinte. Não, nossa vida não pode se resumir somente a isso. O reino de Deus é muito maior, é muito mais. Tem doentes que precisam ser curados, tem casamentos que precisam ser restaurados, tem gente que está brigada e que precisa encontrar a paz, tem pessoas que estão deprimidas dentro de casa, precisando dessa luz de Jesus que brilhe na casa delas e no coração delas. E essa luz, esse reino, esse poder, o Senhor derramou sobre mim e sobre você, que somos o povo dele. Nós somos o povo dele, e o Espírito Santo é a ressurreição. Aleluia. Meus queridos, meus irmãos, o túmulo está vazio. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, não haveria esperança para nós. Poderíamos dizer, como Paulo falou: se Jesus não ressuscitou, é em vão nossa pregação, é em vão a nossa fé. Então vamos comer e beber e vivamos a vida aqui. Vamos acordar, vamos comer, vamos trabalhar, vamos dormir, vamos juntar dinheiro, porque amanhã a gente vai morrer e acabou. Tem muitas pessoas que já saíram da prisão, já começaram a fazer algumas renúncias, sim, mas não conseguiram, e não conseguem, ou não têm vivido este novo, o reino, a glória do Senhor, o poder de Deus. E se você tem alguma dúvida do poder de Deus, basta um dia você ir lá em Jerusalém, porque você vai lá e vai enxergar o lugar onde Jesus foi sepultado. Você vai ver ali, e lá vai estar escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Até mesmo a morte foi vencida de uma vez para sempre. Ele venceu os principados, os potestades, Ele venceu o pecado, Ele venceu inclusive a morte. Meus irmãos, se temos vivido um tempo estranho de guerra, de perseguições, de muita angústia,
Mas nós precisamos encontrar essa pérola de grande valor, esse tesouro escondido no campo, e nos deixarmos também ser canais, sermos instrumentos de Deus, para que outras pessoas também encontrem essas pérolas, esse tesouro. É eu e você que vamos ajudar essas pessoas. Essa é a mensagem que Deus nos chama para viver. E você precisa viver. E você precisa viver. Não é simplesmente abrir mão. Não é abrir mão do nada, comparado ao tudo que Deus pode nos dar. É tempo. É tempo de abrirmos os olhos e viver o reino. E entender que Deus se faz presente na sua vida, e entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o nosso chamado. Esse é o teu chamado. E precisamos abrir a nossa boca e proclamar a esperança, porque as pessoas estão desesperadas, e nós não podemos deixar a nossa voz ser usada para fazer coro para aquelas pessoas que anunciam desgraça. A nossa voz tem que ser usada pelo Espírito Santo de Deus, para trazer para as pessoas esperança. Esperança do futuro, esperança da glória, esperança da nova vida. E quando essa pessoa ela fechar os olhos, que ela abrirá os olhos no reino de Deus, porque ela foi liberta, ela foi resgatada. E se você e eu não anunciarmos a vitória de Jesus, que é a mensagem do reino de Deus, as pessoas que convivem conosco vão permanecer vazias, vão permanecer perdidas, vão permanecer como esse negociante que estava colecionando pérolas que não tinham valor nenhum, e ele procurava algo maior. Ele tinha essas pérolas que não valiam nada, mas ele achava que eram boas. Ele achava que eram maravilhosas, que elas eram excelentes. Até o dia em que ele teve a oportunidade de saber que existia uma pérola de grande valor, de valor maior. E quando ele se encontrou com o reino, com o rei do reino, ele abriu o olho de tudo e percebeu: não existe nada mais valioso, não existe nada mais precioso, não existe riqueza maior do que o Rei dos Reis, o Rei do Reino, a glória de Deus. Você tem essa mensagem, você foi alcançado por ela, você precisa abrir a sua boca e proclamar. Você pode falar: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, mas eu tenho uma promessa de Deus para a sua vida. Que quando você chegar diante de uma pessoa, preste atenção, que quando você chegar diante de uma pessoa, você não precisa se preocupar se você sabe ou não sabe falar, porque a promessa de Deus é que naquela hora o Espírito Santo vai te dar a palavra certa. Aleluia. Vai dar a palavra certa para falar com aquela pessoa, porque não é você, é o Senhor. Não tem a ver com o seu nome, mas tem a ver com o nome de Jesus. É Ele quem colocou você naquele lugar, é Ele que colocou você com aquela pessoa, é Ele que colocou você naquela posição, é Ele que deu a você recursos, é Ele que deu a você conhecimento. Mas não tem a ver com você, tem a ver com o reino, tem a ver com o rei, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a glória de Deus. Então, não é renunciar por renunciar. Então não é só renunciar por renunciar, não. O que você está deixando de ter, aquilo que você está abrindo mão, é nada se comparar com a glória de Deus.
é nada, é nada. Então, se nós pensamos no preço, o preço do reino, nós vamos perceber: Deus, eu não abri mão, foi de nada. Comparado àquilo que eu recebi, não foi nada. Comparado àquilo que você me deu, não foi nada. Comparado à paz que o Senhor encheu e colocou no meu coração e derramou sobre mim, e não abri, é nada. Eu não abri mão, foi de nada. Comparado a essa alegria que, independente das circunstâncias, esse contentamento que Paulo diz: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar bem com você, eu sei estar mal com você, se viver em honra, se viver em desonra, se viver na riqueza, sei viver na escassez. Nós sabemos viver, seja em qualquer situação. Por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão. É o reino, é o reino. Há muito mais, irmãos, muito mais esse reino. Muitas coisas que nós ainda nem conseguimos imaginar. Quando nós temos alguns momentos que entramos na presença, nós sentimos uma alegria que enche o nosso coração. E aquele momento é tão precioso, e que muitas vezes nós estamos ali na presença do Pai e falamos: eu quero isso para mim, amanhã eu vou mudar, e depois, mas o tempo passa e a gente se esfria. Mas para vivermos esse muito mais, precisamos abrir mão de algumas coisas. E a verdade de algumas coisas é que isso é o que está te segurando, é o que está impedindo você de viver o novo de Deus. O que está impedindo você? O que está impedindo você de viver o todo do reino de Deus? O que está segurando você? O que está impedindo você de avançar? De abrir mão? É tempo de deixar as pérolas de grande valor, este tesouro escondido no campo. É tempo de você mergulhar nessas águas de Deus. É tempo de você perceber que o Senhor é maior do que qualquer outra experiência ou pessoa que você venha encontrar nessa vida. É muito maior que qualquer experiência que você possa viver ou pessoa que você possa encontrar. Seu dinheiro não pode comprar a paz. O seu dinheiro não pode comprar a paz que só Deus pode dar para você. A sua posição não pode trazer a alegria que só Deus pode dar. Aquele carcereiro que mantinha Paulo na prisão era mais prisioneiro do que Paulo, que estava atrás das grades. Porque Paulo havia se encontrado com o Rei dos Reis, e o Rei dos Reis já havia aberto a porta da prisão. E é por isso que Paulo, mesmo preso, pôde dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, mesmo preso. E agora a coroa da justiça já está guardada para mim. Paulo, ali na prisão. O preço. Paulo disse: aquilo que eu achava que era alguma coisa, eu considerei como nada, considerei como sem valor, para ganhar Cristo, para receber o Cristo. O tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está buscando? E eu te garanto, Deus é muito maior. Eu te garanto que o que Deus tem para derramar sobre a sua vida é muito mais do que você pode conseguir com o seu esforço. É muito mais, é muito mais. Mas existe um tudo que você precisa entregar por causa dele. Por causa dele. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé agora.
Quero convidar você a olhar para esse túmulo. Olhar para esse túmulo de Jesus que está vazio. Porque ali nós temos a evidência clara do poder do reino de Deus. O túmulo está vazio. Nem a morte pôde segurar Jesus. Nem a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus, o poder de Jesus. Então que agora você comece a perguntar para você, e você comece a se questionar: por que eu não tenho avançado? O que eu tenho que entregar hoje, Jesus? O que é o tudo que eu preciso entregar? O que eu preciso, ó Pai, renunciar? O que eu preciso, ó Pai, talvez te entregar? O que eu tenho, ó Pai? O que eu preciso? Eu quero mais, eu quero encontrar esse tesouro de grande valor, essa pérola de grande valor. Fale com o Pai agora. Fale com o Pai neste momento. Derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tudo o que tenho derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Você simplesmente tira a sua vida das suas próprias mãos e coloca a sua vida nas mãos daquele que é todo poderoso. Você coloca a sua vida nas mãos dele, para quem não é impossível. Aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está aqui para te dar graça, aquele que te ama, aquele que está te procurando, aquele que está atrás de você, aquele que quer te dar vida nova, aquele que quer mais te dar mais. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro.
Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor venha trazer, ó Pai, a nossos corações nessa noite, ó Pai, a certeza, ó Pai, desse encontro. Que ninguém saia desse lugar, ó Pai, com a convicção que encontrou o bem mais precioso, que encontrou a Ti. Pai, que o Senhor fale com cada coração aqui, ó Pai. Fale agora, ou fale quando estiverem em casa, ou quando estiverem no carro, ou quando estiverem no trabalho, ó Pai. Mas que haja esse encontro, que o Senhor fale com eles, ó Pai, e que haja mudança, e que eles possam perceber o grande valor e o preço a ser pago é nada perto daquilo que o Senhor tem para nos dar. O preço é nada, o custo é nada comparado, ó Pai, àquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que haja esse fervor nos nossos corações, que tudo perde valor, tudo perde valor diante de Ti, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é que pode todas as coisas, o Senhor que é o Deus do impossível, o Senhor que é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Senhor, fala comigo, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Que o Teu governo venha sobre a minha casa, que o Teu governo venha sobre a minha vida, que o Teu governo venha sobre a minha cidade, que o Teu governo venha sobre o Brasil, que o Teu governo venha sobre toda a terra, e que haja o derramado do Teu Espírito, como teve ali com os Teus filhos, e todos sejam cheios da Sua glória, cheios do Teu Espírito. Que haja, ó Pai, cura dos enfermos, que possamos, ó Pai, viver isso em nossas vidas, onde nós entrarmos, onde colocarmos os nossos pés, pessoas serão curadas pela causa do Teu poder, por causa do Teu nome. Nada é mais precioso do que o Senhor, nada é mais precioso que a Tua presença, nada é mais precioso do que estar contigo, nada é mais precioso, nada é mais precioso, Pai. Tu conheces o meu coração, Tu sabe o que eu preciso renunciar hoje. Fale com o Pai agora. É preciso renúncia, mas essa renúncia é para algo menor, renunciar algo melhor para conquistar algo maior. Aleluia. Aleluia. Será tirada como Maria, e que estava aos Seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluias. Glória a Deus. Se tiver alguém que precisa de uma oração, que queira que a gente esteja orando, você pode vir aqui à frente, tem liberdade. Deus quer falar com você, seja aí no teu secreto, mas eu tenho certeza que Deus quer mudar a sua vida, sabe? Tirar a angústia. Esse é o mal do povo. Amém? Vamos estar encerrando. Pastora, quer falar alguma coisa? Quer? Oh, glória. Pastor tá engraçadinho. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não sabia que o pastor ia falar sobre o reino, mas quinta-feira, você que ainda não conhece sobre o reino de Deus, nós estaremos aqui ministrando o que é o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é o poder de Deus. E quando nós entramos neste lugar, nós
nós entendemos quem nós somos e a autoridade de Deus que há sobre nós. E a Bíblia diz que Jesus disse, e foi essa autoridade que Ele deixou sobre a minha e a sua vida: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus, Ele nos deu essa autoridade para que nós possamos usar aqui na terra. E nós aqui na terra somos uma embaixada dos céus aqui na terra. E nós estaremos ensinando sobre isso. Algumas pessoas aqui já sabem, já fizeram esse curso comigo, mas eu estarei ministrando. Acho que nós teremos umas 4 aulas sobre isso. E você vai sair daqui entendendo o que é o reino de Deus, entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes nós ficamos anos dentro da igreja, conhecemos a palavra de Deus, oramos, falamos em línguas e tantas outras coisas, mas nós não sabemos qual foi o principal motivo de nós estarmos aqui na terra. Porque o Senhor nos colocou aqui na terra. E a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu a mim e a você, para que nós pudéssemos governar aqui, para que nós pudéssemos trazer o que está lá nos céus, aqui na terra. E essa é a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu te convido a estar aqui quinta-feira, às 20 horas. Nós estaremos ministrando sobre o reino de Deus. E depois disso nós entraremos no curso de dons. Os que não fizeram curso de dons, algumas pessoas me pediram para eu estar fazendo. Eu já fiz final do ano passado, e esse ano nós estaremos fazendo de novo. Nós estaremos ministrando todos os dons espirituais, ensinando eles biblicamente, todos eles. E nós estaremos também ensinando a fluir nos dons. Amém? Glória a Deus. Você que gostaria de entender mais o que é uma profecia, o que é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, o que é uma profecia, o que é uma revelação, porque às vezes as pessoas fazem uma confusão e acham que tudo é revelação e que tudo é profeta e que tudo... Nós estaremos explicando cada um como funciona. Será um momento poderoso e sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Há um tempo de crescimento sobre a sua vida, amém? Nós também estaremos ensinando sobre o que é uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. Ali está escrito Igreja Fogo. Vamos desgostar. Ai, bola de fogo. Não, nós não somos bola de fogo. O nome da nossa igreja chama Igreja Apostólica Fogo para as Nações. O que é uma igreja apostólica? É o modelo que Jesus deixou sobre os apóstolos. Nós estaremos ministrando sobre isso. Será um momento sobrenatural de Deus. Você vai mergulhar nesse rio, e eu sei que você vai contar para mim depois o que Deus fez na sua vida. Eu creio que esse é o tempo de Deus para nós nos levantarmos. A palavra de Deus diz, e Ele precisa de homens e mulheres que estejam preparados para esse novo tempo. Você é um embaixador dos céus aqui na terra, e nós precisamos tomar essa autoridade que Jesus nos deixou. A Bíblia diz que quando Jesus ele libera ali os seus discípulos, e os seus discípulos foram onde ninguém queria ir. E às vezes nós achamos que ser igreja é ficar dentro da igreja, sentado no banco, ouvindo a palavra, eu vou embora e está tudo bem. Não. O reino dos céus diz que nós precisamos ir lá fora, resgatar aqueles que precisam, tirar aqueles que estão nos lugares que ninguém quer ir. Esse é o reino de Deus. É poder sobrenatural, é autoridade de Deus para você pisar na cabeça de Satanás e resgatar as pessoas que estão nas mãos dele, porque um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor lá nos céus, e ele vai perguntar: cadê a autoridade que eu te dei? Aquilo que eu coloquei em você. Amém? Glória a Deus. Terça-feira nós estaremos aqui em jejum a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas. Nós estaremos fazendo o nosso altar. Nós fazemos aqui um culto toda terça à noite que chama Altar de Adoração. E nós estaremos aqui orando pela nossa cidade, por esse novo tempo do Senhor sobre a nossa vida, como cidade, como igreja neste local. E nós estaremos levantando esse altar ao Senhor. A Bíblia diz, e nós vamos ler na Bíblia em
vários capítulos e versículos, e a Bíblia fala sobre levantar um altar de adoração ao Senhor. Todas as vezes que Deus falou algo, ou que Deus queria fazer algo, nós vamos vendo Abraão, nós vemos Jacó, e nós vemos tantos outros, Davi e tantos outros, levantando altares de adoração ao Senhor. Nós estamos destronando os altares de Satanás nessa cidade, e nós levantaremos um altar, aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, e a Ele nós daremos toda a honra, glória, todo louvor e adoração, porque Ele é o único que merece, e a Ele nós levantaremos um altar, destronando todas as obras das trevas que têm se levantado contra este bairro, contra essa cidade, contra as pessoas dessa cidade, e nós estaremos aqui. Você é nosso convidado para estar junto conosco aqui e abençoando a cidade, amém? Glória a Deus. Terça-feira é feriado, aniversário da cidade, então 8 horas vamos estar aqui da manhã, amém? Você é nosso convidado. Estenda suas mãos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre, e diga amém, e aplauda o Senhor, e não deixe de sair sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas. Dá um abraço, pergunte o nome, amém? Glória a Deus.